Nessa aula de hoje nós começaremos uma série um pouco mais formal a respeito da mecânica quântica. Essa aula, na verdade, ela é dividida em duas partes. A primeira parte nós faremos uma revisão rápida aí de álgebra linear, que vai ser necessária para a descrição dos postulados, e a segunda parte vai ser, realmente entraremos aí nos 4 postulados que descrevem a mecânica quântica. Isso é muito importante porque a álgebra linear, ela trata aí da descrição de espaços vetoriais e de vetores, né, da composição, da representação de vetores, e vai ser totalmente necessária para a nossa descrição da mecânica quântica, que veremos na aula a seguir, tá? Então, nessa aula de hoje, vamos começar, né, com essa revisão aí de álgebra linear. Eu quero lembrar que, acompanhado dessas aulas, existem notas de aula específica, mas que eu recomendo, né, a leitura de bons livros aí de mecânica quântica, né, para você conseguir revisar isso. Um deles é o livro de Introdução à Computação Quântica e Informação Quântica, do Nielsen e Schwann, tá? Então, mais especificamente, né, a leitura e o exercício, principalmente da seção 2.1 desse livro, para você, né, fazer a revisão desses elementos de álgebra linear, e se você quiser, pode até pular essa aula, se você já tem conhecimento, pule para a próxima, onde falaremos dos postulados. Bom, precisamos inicialmente de descrição de números complexos. Então, vamos supor que Z seja um número complexo definido nesse espaço, né, dos números complexos, C, e dizemos que Z, estrela, é o complexo conjugado de Z, que também pertence a esse mesmo espaço. Podemos definir um vetor que é composto por componentes Z1, Z2 a Zn, escrito de forma dessa maneira, e também, né, podemos, às vezes, escrever um vetor, mais usualmente é o que vamos fazer aqui, na forma de um vetor coluna, né, designado aí também pelo mesmo símbolo Ψ. Esse símbolo vamos utilizar mais para frente, vai ser conhecido como ket, e ele vai ser designado especificamente pelo tipo de elemento que descreve o estado de sistemas físicos aqui que vamos representar. Então, um vetor que pertence a um espaço C a N, portanto, tem N elementos, né? Ele é dado como sendo conjugado, transposto, né? Complexo conjugado transposto daquele vetor inicial que nós tínhamos escrito, e ele vai ser, se esse vetor era descrito como sendo um vetor coluna, né? Esse ket que nós chamamos, esse novo vetor, que é descrito como sendo dual, e, portanto, é o complexo conjugado transposto, né, nós transformamos tudo que é, em termos de coluna, numa nova linha com todos os elementos compostos. Esse é o vetor dual a esse vetor Ψ, que descrevemos aqui anteriormente, e, nesse caso, ele é conhecido como Bra. Bom, definição de produtos de vetores de espaços e estados. Consideramos um produto interno como sendo aquele em que multiplicamos, dado as suas componentes do vetor Ψ, decomposta dessa maneira, em termos de Z1, Z2, Zn, e as componentes do vetor φ, escrito na forma do dual, ou seja, o complexo conjugado transposto, né? Temos, portanto, todos os elementos Z1, linha, complexo conjugado, Z2, linha, complexo conjugado, até Zn, linha, complexo conjugado, e transposto na forma de um vetor. Isso é definido como sendo um produto interno ou um produto escalar de vetores. Essencialmente, o que você está fazendo é uma projeção de um vetor no outro, ou, mais apropriadamente, como estamos escrevendo aqui, do dual em um outro. Existe uma notação específica que vamos utilizar em que dois vetores existem em dois espaços complementares. Tipicamente, descrevemos essa notação como sendo um produto tensorial entre esses dois vetores, e, para simplificar, vamos escrever muitas vezes como sendo simplesmente
o produto, assim, de dois vetores acompanhados, mas embutido na descrição existe essa ideia de produto tensorial, ou muitas vezes vamos escrever, né, simplesmente como simplesmente essas duas componentes separadas por vírgula. E isso, né, é interessante reforçar que o conjunto de todos os estados, né, todos os elementos que compõem o estado φ pertencem a um espaço específico e todos os elementos do vetor ψ pertencem a um outro espaço que formam um espaço vetorial conjunto, esse sim, descrito como sendo o produto vetorial desses dois outros espaços vetoriais, né? Então, portanto, eles formam um espaço estendido. Então, isso é uma notação usual aí de álgebra linear que nós vamos precisar para representar os estados dos sistemas físicos. Existe um outro tipo de produto entre vetores que é chamado de produto externo. Esse produto externo, ele simplesmente pega, né, nós estamos pegando o nosso vetor φ e colocando aqui o nosso dual do vetor ψ, né, ou seja, o complexo conjugado transposto do ψ à direita dele. Isso vai ser importante quando nós formos definir os projetores, por exemplo, né? Tudo isso vai ficar mais claro quando estivermos utilizando. Operadores lineares. Operadores. Suponha que A seja um operador atuando num espaço vetorial, ou seja, existe aí um espaço vetorial definido em que esse operador atua, e quando ele é linear, significa que se eu aplico A sobre uma soma linear de elementos VI que pertencem a esse espaço, é exatamente igual à soma de todas as atuações de A em cada um dos elementos VI. Tá? Então, nós definimos duas coisas. Primeiramente, AT como sendo o operador transposto a esse operador A linear, e A, né, complexo conjugado transposto, né, que é essa notação com esse dagger, muitas vezes nós falamos a dagger porque parece uma adaga mesmo, né? Nós chamamos isso de hermitiano conjugado de A. Então, tipicamente vamos falar de hermitiano conjugado ou simplesmente a dagger para deixar, né, usando a palavra dagger em inglês para deixar isso de forma mais curta. Tá? Então, por exemplo, quando muitas vezes necessitamos de colocar dois vetores, né, como se tivéssemos o produto interno entre esses vetores, mas dentro deles, ensanduichado, eu tenho um operador linear desse tipo. Isso é designado como sendo o produto interno aqui entre o dual do estado φ, ou do vetor φ, e o vetor A atuando em psi. Bem? Bom, uma outra composição, né, vamos supor que eu tenho todos os elementos que compõem uma determinada base do sistema, nós chamamos de completeza a essa relação em que eu somo todos os produtos externos de todos os elementos de base, né, desde o primeiro elemento até o último elemento composto aí pela dimensão máxima desse sistema nesse espaço vetorial. Então, esse é o operador identidade, porque significa que ele não muda nada, né? Ele só atua como uma identidade, exatamente como um, né? Mas agora esse um escrito, né, não como um escalar explicitamente, mas como uma composição de vetores. Então, esse é o operador identidade que é definido nessa base do sistema e muitas vezes é conhecido como a completeza dessa base. Tá? Então, se a base é uma base completa, ela se soma nessa forma de produto escalar, produto externo, aliás, como identidade. Então, por exemplo, vamos supor que eu tenho um operador linear A. Quando eu incluo duas relações de completeza, a identidade à esquerda e a identidade à direita, veja que eu não estou fazendo nada com esse operador, mas eu tenho uma vantagem, né? Porque quando eu faço isso, né, porque eu consigo representar, né, esse vetor, ou melhor, esse operador linear, né, numa base específica, que é a base que descreve, né, essa base φ que nós escolhemos. Né? Então, portanto,
eu obtenho aqui os elementos A e J, que não são nada mais do que o operador linear A ensanduichado entre os elementos de base φi e φj, e agora representados em estados φi e φj, dessa forma aqui. Então, isso usualmente é muito importante, porque tipicamente esses operadores lineares vão ser representados como matrizes, né? Então, obviamente, se temos um operador linear que atua em vetores, existe uma representação desse operador linear como uma matriz que transforma esse vetor em algum outro vetor que também pertence ao mesmo espaço, que vai representar o nosso espaço de estados. Então, uma propriedade importante que nós vamos utilizar bastante aqui vai ser a propriedade de traço de um operador. O traço de um operador, o que nós fazemos? Nós projetamos, né, em todos os elementos da base, aqui está um φ, tá? Então, elementos diagonais, ou seja, nessa representação matricial aqui do meu operador linear, eu tomo só os elementos que são diagonais, φl e φl, e somo sobre todos eles naquela representação. Então, tipicamente, numa representação geral que nós temos aqui, por exemplo, de um operador agora embutindo essa mesma relação que nós obtivemos anteriormente da representação numa base φ, nós escrevemos em termos dos elementos A e J daquela matriz e o produto interno entre os elementos φl, φi e J, φl. Essa é uma base completa e ortogonal, e, portanto, esses produtos internos entre φl e φi me dão deltas de Kronecker de L e I e de J e L. Portanto, ficamos simplesmente com a soma aqui, representada de todos os elementos diagonal. Então, isso não é nada mais, né? O traço de um operador, aquela operação não é nada mais do que a soma sobre todos os elementos diagonais. Tá? Operadores hermitianos. Operadores hermitianos são aqueles que compõem, né, que definidos dentro de um determinado espaço, que nós vamos chamar espaço de Hilbert, são aqueles que podem ser escritos aí como sendo a Dagger, tal que para todos os vetores V e W, né, pertencentes a esse espaço de Hilbert V, você tem que o produto interno entre V e AW, né, então agora o produto interno entre esses dois vetores é igual ao operador hermitiano conjugado A Dagger sobre V e W. Né? Então essas duas quantidades dizem para a gente que o hermitiano conjugado, né, de A, ele é o próprio, que seria o A Dagger, ele seria o próprio A. Tá? Então, quando você tem esse operador escrito dessa forma, você tem, né, que ele é dito ser hermitiano ou autoadjunto. Tá bem? Então, operadores normais. Um operador que é escrito como A, né, um operador definido, um operador linear definido nesse espaço de estados, ele é dado como sendo A Dagger A, e se esse A Dagger A ele for igual a Dagger, ele é chamado como sendo um operador normal. Então, observe que qualquer operador hermitiano, que nós vimos aí anteriormente, ele obviamente vai ser um operador normal. Mas o inverso não é necessariamente verdadeiro, porque nós temos operadores normais, né, que não são necessariamente hermitianos. Tá? Então, portanto, essa classe de operadores hermitianos, ela pertence à classe de operadores normais. Tá bem? Então, existem operadores que, então, tipicamente, quando nós compomos um operador normal, é aquele em que você multiplica aí o hermitiano conjugado dele por ele mesmo, e isso o resultado é igual a ele, né, multiplicado pelo hermitiano conjugado dele. Tá bem? Bom, operadores positivos, também uma outra, agora, nesse caso, subclasse de operadores hermitianos, são aqueles que permitem que, quando nós
escrevemos A, né, atuando num determinado vetor V, e calculamos o produto interno agora entre V e a atuação de V de A nesse vetor, esse operador linear, obtemos um número que é real e não negativo, né? Então, portanto, são designados como sendo operadores, né, positivos. E se V, né, mais importante, se V, o produto interno entre V e a atuação desse operador linear A em V der estritamente positivo ou maior que zero, né, para todos os V's diferentes do operador nulo, né, nós temos um operador que é dito ser operador positivo definido, né, ou definitivamente positivo ou não negativo também. Para qualquer operador que seja positivo, ele vai ter uma representação diagonal, isso é interessante, né, que significa que nós podemos escrever esse operador em termos daquela base de representação, né, φ, que consideramos anteriormente, com todos os elementos lambda-i positivos, né, ou nulos, que são os autovetores, autovalores, representando esse operador. Então, todo operador positivo vai ter essa representação diagonal, que é dada por elementos, portanto, né, constituído pelos seus autovetores, φi, e autovalores lambda-i, que são positivos ou nulos. Então, existe uma desigualdade muito importante também que temos que falar, que é a desigualdade de Cauchy-Schwarz. Essa desigualdade ela é dada da seguinte forma: quando temos qualquer vetor psi que pertence a um espaço vetorial E, e cujo produto interno entre os dois, esse vetor psi, é maior do que zero, né, ou seja, é positivo, nós temos que psi pode ser decomposto em termos de duas componentes, que eu vou designar dois novos vetores, φ1 e φ2, né, com um elemento lambda, onde lambda pertence aos complexos. Quando você faz o produto interno entre psi, nós temos a decomposição em termos dos seus elementos, né? Você escreve o dual de psi com os respectivos duais de φ1 e φ2, você vai obter o produto interno entre φ1 mais lambda, produto interno entre φ1 e φ2, lambda complexo φ2, φ1, e o módulo quadrático né, de lambda multiplicado por φ2, φ2. Então, se esse lambda agora for um número, né, como eu disse que ele era um número complexo, basta eu agora, né, supor, por exemplo, que ele seja um número designado por essa projeção, por esse vetor dual φ2 projetado em φ1, dividido pela projeção de φ2 em φ2, multiplicado por um sinal negativo, porque eu escolhi assim apropriadamente. Quando você faz isso, você tem que o produto interno entre psi vai ser escrito como produto interno de φ1, φ1. Agora, aquele lambda substituído aqui, eu tenho produto interno φ2, φ1, sobre φ2, φ2, vezes menos 1, multiplicado por φ1, φ2. Mesma coisa agora, observando que eu estou falando de um número complexo, lambda complexo vai ser exatamente o complexo conjugado desse elemento, que vai ser, né, igual a menos φ1, φ2 dividido por φ2, 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 φ1, e agora, né, um complexo conjugado de lambda multiplicado pelo próprio lambda, que me dá, né, o módulo quadrático de lambda, e, portanto, φ1, φ2, 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 e eu fico com φ2, φ1, φ2, φ2, né, de forma exata. Os dois sinais negativos multiplicando se cancelam, portanto, eu tenho um positivo, e, finalmente, essa expressão vai me dar que φ1, φ1, produto interno entre φ1, menos esse produto todo dessa fração deve ser maior do que zero, já que nós tínhamos definido que esse produto interno entre psi1, psi e o próprio psi era positivo. Então, portanto, quando agora multiplicamos por φ2, simplesmente vai eliminar aquele denominador, eu fico com essa expressão em que φ1
em φ1 e φ2. Em φ2, né, deve ser maior do que o produto agora entre φ2, φ1 e φ1, φ2, né, produto interno, que se escreve como sendo o módulo quadrático da projeção aqui de φ1 em φ2. Tá? Então, isso é muito interessante, essa quantidade, ela é maior do que zero, né? Então, tipicamente representada aqui, e, portanto, né, por ser positivo, né, a gente pode deixar esse termo que estava aqui, por ser positivo, como eu estou falando de um elemento que é o módulo quadrático, e isso é uma relação muito importante, que é chamada de desigualdade de Cauchy-Schwarz. Tá? E nós teremos a desigualdade somente se você tiver uma dependência linear entre o φ1 e o φ2. Isso é muito importante, tipicamente, quando estamos fazendo projeção de elementos de base não necessariamente ortogonais, né? Ou quando estamos tratando de vetores que não são ortogonais. Nós vamos usar bastante isso lá para frente, né? Vai ser bastante necessário para nós, tá? Bom, eu paro essa aula por aqui, né? Essa é uma aula só de revisão e imediatamente, né, nós teremos na próxima uma aula sobre os postulados da mecânica quântica, onde já usaremos esses conceitos. Então, novamente, eu recomendo para vocês, né, uma leitura mais cuidadosa aí de textos, né, que permitem que, se você não se lembra apropriadamente disso, tente acompanhar as próximas aulas com relação aos postulados, mas se você não souber muito bem o que nós estamos falando, isso aqui foi só uma passada por cima de todos esses conceitos, eu recomendo que você volte lá nas aulas, né, e revise todos esses elementos, principalmente, né, nas notas de aula, nas nossas notas de aula, ou mesmo nos livros apropriados aí de mecânica quântica. Tá bem? Então, até a próxima aula. Tchau.